Olá, meus caros alunos da Faculdade FAEP, do curso de Serviço Social, né? Bacharelado em Serviço Social. Estamos aqui na nossa disciplina de Capitalismo e Questão Social, e hoje nós vamos falar um pouquinho na nossa segunda aula sobre questão social. Vimos o capitalismo e agora vamos adentrar um pouco as questões sociais, tá? Vou trazer para vocês aqui nosso slide de hoje. Um minutinho, pronto. Hoje vamos ver um pouco do processo que levou o surgimento dessas questões, principalmente da questão social, tá bom? Então, sempre inicio a minha aula questionando vocês, né? Eu sei o que é questão social, de onde surgiu, qual a intenção disso tudo, né? Então, vamos ver, vamos levar esse questionamento durante toda a nossa aula, tá bom? Vamos lá. Pronto. Então, questão social, ela nada mais é do que um processo interventivo de compreensão da realidade que nós nos encontrávamos naquele dado período, né? Então, vamos ver. Processo histórico, o termo questão social teve o seu surgimento para expressar a condição de pobreza da classe trabalhadora. Nesse processo, a questão social surgiu para dar entendimento ao surgimento de um problema imenso que era a pobreza, né? Pobreza extrema, como nós conhecemos hoje, né? E ele está intrinsecamente vinculado ao processo de maturidade do modo de produção capitalista expresso no contexto da grande indústria. Então, o surgimento do termo questão social vem para compreender esse surgimento do capitalismo, né? Desses problemas que trouxeram esse capitalismo. Veio aí, a partir desse surgimento, veio no ano de 1930, né? 1830, que veio surgindo aí uma grande revolução industrial, né? Tendo os agentes, o capitalista como agente, e o proletariado, vamos dizer assim, como vítima desse processo, né, da Revolução Industrial, que foi a perca de muitos trabalhadores dentro das indústrias, né? Todo esse processo ele tem a sua gênese voltada para o entendimento da relação do capital, que é o investimento do capitalista, versus trabalho, quer dizer, é o capitalismo versus trabalhador, né? É o proletariado versus burguesia, né? Então, vai surgindo aí essa grande ameaça, vamos dizer assim, da ordem vigente. E esse processo da indústria vem trazer benefícios, como já falei em aulas anteriores, mas vem trazendo malefícios, como a perda de emprego, o aumento enorme da pobreza nesse período, né? Houve aí muitos problemas evidenciando as revoluções que tiveram dentro desse processo trabalhista, dentro desse processo de surgimento do capital na indústria, né? A violência revolucionária versus as expressões do surgimento dos problemas que vêm trazendo inúmeras desgraças dentro dessas lutas. Muita gente morreu, muita gente perdeu, vamos dizer, parentes, amigos, nessa revolução, nessa busca de melhores condições de vida. Porque antes, se a gente for assistir muitos filmes que contam o processo revolucionário
da Revolução Industrial, a gente vê fatos que são reais, e são perda de pessoas, pessoas morrendo em confronto com a polícia da época, né? E essas expressões vão trazendo uma nova ordem política, econômica e social dentro do cenário, né, desse período de revolução industrial. Então, o surgimento da questão social, ela evidencia enormes problemas na conjuntura atual da época, né, porque traz inúmeros problemas, e a gente vai vendo isso ao longo da nossa aula, certo? Então, vamos dizer que a questão social vem surgindo para dar entendimento aos grandes problemas que vêm aparecendo com o capitalismo, com essa revolução toda da indústria. Então, entender a concepção de questão social é buscarmos fontes de conhecimentos para compreender. Não adianta só aqui na nossa aula achar que vai conseguir um arcabouço de informações teóricos para eu decifrar, né, a concepção de questão social. Precisa mais leitura, e eu peço que vocês não se detenham só à nossa aula, nem só ao nosso material de apostila, busquem outros livros, né? Se precisar de indicação, se precisar de livro, tem um acervo de livro em PDF enorme que posso enviar tranquilamente, né? Como eu ganhei, eu também posso enviar para vocês. Até os que eu tenha comprado, eu sempre envio para vocês, né? Então, vamos pegar esse material, vamos nos debruçar e vamos ler, tá bom? Então, entender as expressões das desigualdades da sociedade capitalista é perceber que houve inúmeros problemas surgidos dessa sociedade capitalista e que esses problemas eles ainda continuam até hoje, que é a extrema pobreza, que é a falta de emprego, que é a falta de moradia digna, né? Para a gente compreender um pouquinho mais sobre essa questão social e na visão de Yamamoto, eu vou trazer um videozinho que eu achei super interessante de uma professora que lança no YouTube vídeos para concurso público. E esse vídeo que ela trouxe, eu achei super interessante o parecer dela em relação a essas questões inerentes ao processo de concepção da questão social. E aí a gente pode também trazer esse questionamento aqui para essa aula. Vamos ver se eu consigo passar para vocês aqui esse vídeo, tá bom? Deixa eu só ver se consigo trazer essa informação. Um minutinho, gente, para ver se eu vou conseguir trazer para vocês, tá? Tá aqui. Olá, pessoal. Meu nome é Raquel Trombini. Eu sou formada em... Aqui. Só um minutinho, gente. Eu vou ver se eu consigo trazer para vocês essa informação, tá bom? Aqui. Então, vamos lá, ver se eu consigo trazer para vocês esse videozinho aqui, é bem curto, né? Vai nos ajudar a entender um pouquinho das questões sociais, né? Da questão social, tá bom? Olá, pessoal. Meu nome é Raquel Trombini. Eu sou formada em Serviço Social pela Universidade de Brasília e atualmente trabalho no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, no cargo de analista técnica de políticas sociais. Bom, o que a gente vai ver aqui hoje é o tema de questão social e suas manifestações na atualidade. Primeiramente, a gente vai pontuar o conceito de questão social, o que diversos autores entendem por questão social, e depois a gente vai ver suas manifestações na atualidade e os seus enfrentamentos na atualidade. Ok? Vamos começar, então? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que falar da questão do surgimento da questão social. Vamos lá. O surgimento da questão social está atrelado à contradição capital versus trabalho. Em outros
termos é uma consequência originada pelo domínio do modo capitalista de produção, quando desvenda as desigualdades sociais, políticas, econômicas, culturais, assim como aponta a centralidade da luta pelos direitos da maioria da população, ou como os homens resistem à subalternização e à dominação política e econômica. Gente, eu parei aqui um pouco o vídeo para trazer para vocês essa informação mais detalhada. Olha só o que ela traz nesse texto, que esse texto é um texto de questão avaliativa. Vamos prestar atenção, tá bom? Entender a questão social é entender a contradição capital versus trabalhos. E quando ela traz essa informação, ela traz consequência, né, originária por esse processo, que é o domínio do modo capitalista de produção, né, que traz aí desigualdades sociais, políticas, econômicas, culturais. Ela traz desigualdades políticas, econômicas e culturais, né? Vamos ficar atento que esse texto está na apostila, né? E é questão de atividade. Olha só a indicação aí, tá bom? Vamos voltar aqui ao vídeo. Pessoal, quando a gente fala de questão social, necessariamente a gente vai falar dessa contradição, capital-trabalho. É fato. Falou de questão social, falou do sistema capitalista, falou da contradição capital-trabalho. O que mais? A questão social é uma consequência desse modo de produção capitalista. Por quê? Com a tomada de consciência da classe trabalhadora, da sua situação de subalternização e exploração, essa classe trabalhadora toma consciência dessa situação e começa a reivindicar a atuação do Estado e do empresariado de uma forma diferente, não que vai além da caridade da repressão. Eles pensam o seguinte, o capitalista está ali ganhando rios de dinheiro em cima de mim, em cima do meu trabalho explorado, e eu só ganho isso, caridade e repressão? Peraí, tem alguma coisa errada. E é com essa tomada de consciência que surge a questão social. Vamos continuar aqui vendo os conceitos. Assim, a concepção de questão social mais difundida no serviço social é a de Carvalho e Yamamoto, naquele livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Esse é o principal conceito trazido dentro da academia, dentro do serviço social, como o conceito de questão social. Vamos ver aqui o que eles falam. A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como parte do empresariado e do Estado. É a manifestação no cotidiano da vida social da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e repressão. Foi o que a gente acabou de falar. Quando a gente fala de questão social, a gente fala necessariamente da contradição capital-trabalho, a gente fala necessariamente do sistema capitalista e a gente fala necessariamente aqui também, a gente fala também da contradição, vamos voltar aqui, da contradição entre o proletariado e a burguesia. Então, tenham isso em mente. Falou de questão social, falou de contradição capital-trabalho, falou do sistema capitalista e falou da contradição entre proletariado e burguesia. E como a gente falou no slide passado, questão social surge a partir da tomada de consciência da classe trabalhadora, ok? E isso, mais uma vez, é o conceito mais difundido dentro do serviço social. A visão hegemônica do serviço social pensa assim. Lembrando, visão hegemônica é diferente de visão homogênea. A maioria pensa assim, não quer dizer que todo mundo pense assim, ok? Vamos lá, vamos continuar. A questão social na sociedade capitalista tem sua gênese nos problemas sociais a serem resolvidos nas diferentes formações sociais pré-capitalistas, mas sua origem data da segunda metade do século XIX, quando a classe operária faz sua aparição no cenário político na Europa Ocidental. Bom, gente, trazendo uma intervençãozinha aqui no vídeo. A professora coloca que há um entendimento da questão social, né? E a gênese está nos problemas sociais a serem resolvidos, né? Então, a gênese da questão social está em entender esses problemas, entender esse contexto, para daí buscar, possivelmente, soluções para esses problemas, tá certo? Em definitivo, quando a questão social torna-se uma questão eminentemente política,
Por isso, afirmamos que a questão social tem sua raiz na sociedade capitalista e deve ser pensada como parte constitutiva dessa sociedade que, nos diferentes estágios, produz distintas manifestações. Mais uma vez, pessoal, isso aqui, quem está falando é a Pastorini, é uma autora que vai tratar da questão social. Ela está corroborando com o pensamento de Yamamoto e Carvalho, que questão social está atrelada à sociedade capitalista e o que mais? Quando a gente fala de questão social, a gente está falando da sua origem da segunda metade do século XIX. Uma questão interessante. No final de semana passada, teve o concurso dos bombeiros aqui do Distrito Federal. E uma das questões de serviço social era falando que a questão social teve seu surgimento no século XX. Errado. É a partir da segunda metade do século XIX. Tenham isso em mente. Questão social, segunda metade do século XIX. Revolução Industrial, sociedades pré-capitalistas, quando começa ali a ter a tomada de consciência da classe trabalhadora, ok? Vamos continuar aqui. No século XIX, com a tomada de consciência por parte da classe trabalhadora de sua condição de exploração, em que o desenvolvimento econômico crescia tanto quanto o pauperismo, começam as lutas dos trabalhadores por melhores condições de vida e de trabalho. Assim, emerge a questão social no Brasil, passando a ser problematizada pelos movimentos sociais. Pessoal, mais uma vez, a gente tem ali o empresariado lucrando em cima da classe trabalhadora. A classe trabalhadora só recebendo caridade e repressão. Eles tomam consciência dessa situação. Com essa tomada de consciência por parte da classe trabalhadora, surge a questão social, em que o crescimento econômico crescia tanto quanto o pauperismo, tanto quanto a pobreza. E eles falam, tem alguma coisa errada, eles têm que fazer alguma coisa. E é nesse período, final do século XIX, início do século XX, que emerge a questão social no Brasil e que passa a ser problematizada pelos movimentos sociais. Os movimentos sociais começam a tomar para si esse problema e começam a problematizar isso a fim de que a questão social fosse uma questão pública, fosse uma questão do Estado, fosse uma questão que deve ser enfrentada pelo Estado e não pela caridade, não pela ajuda, ok? Vamos lá. Ao se tratar a questão social, não há como não atrelá-la à exploração da classe trabalhadora. Como diz a Pastorini, desde sua emergência, a questão social tem como núcleo problemático o trabalho assalariado. É uma relação intimamente ligada na medida em que aquela tem sua gênese na apropriação privada da atividade humana, a qual diz respeito ao conjunto das desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista. Pessoal, mais uma vez, isso aqui eu coloquei para vocês de uma forma repetitiva, porque isso aqui não tem como errar. Não é possível vocês errarem isso na prova de concurso público. Por quê? Então, gente, eu trouxe esse texto, esse questionamento, essa ajuda metodológica da professora, né, Raquel, para vocês compreenderem um pouco mais sobre o processo da questão social. Todo esse processo, ele traz à tona os entendimentos da questão social, né? Aqui, a gente problematiza isso através do entendimento da autora, né, Yamamoto Carvalho, mas a autora Yamamoto ela traz muito essa questão das desigualdades da sociedade capitalista, né? Nessa produção social coletiva, no trabalho, divisão social do trabalho, né? A apropriação monopolizada do produto mais-valia que os trabalhadores produzem, né? Dentro desse processo todo, existe aí a expressão processo-produção. Então, nesse contexto da sociedade capitalista, há essa raiz comum de dizer que o capital, né, o serviço que traz o capital, nada mais é do que o ganho, o lucro por cima do lucro, né? E aí a professora colocava, né? Ei, para aí, o proletário começa a dizer, ei, para aí, está acontecendo algo estranho, como é que cresce a produtividade, o ganho e cresce a pobreza, cresce o pauperismo, né? Então, há uma coisa estranha. Então, vamos começar a perceber que a sociedade começa a se unir, o proletariado começa a se unir e defender direitos e buscar questionamentos, por que isso está acontecendo, em vez de crescer e melhorar, faz piorar a pobreza, né? Então, precisamos buscar esses entendimentos, né? Então, aqui,
trazendo o pensamento de Yamamoto, que ela diz o seguinte, né? Trazemos o texto, mas no pensamento dela. Aponta que a questão social é indissociável da sociabilidade capitalista, como a professora deu essa ênfase, né? E que na sociedade burguesa, a gênese da questão social deriva do caráter coletivo da produção contraposta à apropriação privada da propriedade, da própria atividade humana. Quer dizer, o capital nada mais é do que uma ação de apropriação, né, da própria atividade humana, da força de trabalho do ser humano. Esta condensária, né? Esta condensária, então, é um conjunto das desigualdades de lutas sociais. E esse processo que está condensado, né? Esse é o termo melhor, esse processo todo que está condensado, que está ali rígido, nada mais é do que um conjunto das desigualdades e lutas sociais, né? Produzidas e reproduzidas no movimento contraditório das relações sociais, tendo ao alcance a plenitude de suas expressões e matrizes em tempo de capital fetiche. Todo esse problema que nós estamos tentando entender, que é a questão social, nada mais é do que as expressões sociais evidentes, como pobreza, desigualdade, a pobreza extrema, que era o pauperismo, e a falta de melhores condições de trabalho desses trabalhadores. Então, todo esse processo, especialmente de Yamamoto, a questão social ela não está separada, né, do capitalismo, do surgimento do capital, certo? Conhecer a questão social, né, é decifrar a gênese das desigualdades sociais. Já falamos em tela de slide anteriores sobre isso, né? Entender o processo do surgimento da questão social é decifrar os grandes problemas das desigualdades sociais, né? É decifrar. E como é que eu decifro isso? É estudando, é entendendo, é pesquisando, né? Dentro desse processo dessas desigualdades, existem as particulares formas de resistências dessas desigualdades. A professora falava que, dava um exemplo que está crescendo o capitalismo, está crescendo a produtividade, está crescendo o lucro, e a pobreza continua crescendo. Ei, para aí, né? Vamos entrar na resistência disso. Como é? Isso vai continuar acontecendo? Vamos continuar sofrendo? E o proletariado, os trabalhadores começam a entender a coisa e começam a buscar, né, formas de resistência material e simbólica para vencer essas questões, né, para vencer esses problemas. Né? Vamos entender um pouco a questão social contemporânea, como é que está na cena atual, né? A globalização, tudo se expandiu, tudo veio para a globalização, mercadorias, produtos e serviços, né? Com isso, com essa globalização, aumentou aí a pobreza, né? A concentração de renda nas mãos de poucos, né? O aumento do desemprego e do subemprego, né? Veio atrelado a isso, a esses problemas, né? Drogas, violência, criminalidades, exclusão social, né? Veio o crescimento econômico informal, veio a deteriorização da qualidade de vida de muitos trabalhadores, veio a desregularização dos direitos trabalhistas, como hoje a gente vem tendo uma queda enorme nesse processo capitalista atual, contemporâneo, veio uma queda enorme dos direitos dos trabalhadores. Olha, nós perdemos muitos direitos, né? Foram retirados muitos direitos de nós trabalhadores, né? Também nesse cenário contemporâneo, vamos entender que surgiu tecnologias, a informática, a robótica, para facilitar, ajudar esse processo todo dessa questão social atual, né?
expulsão dos trabalhadores no mercado de trabalho, né? Houve uma redução da força contratada, da força de trabalho contratada, né? Até houve um crescimento agora atual do PIB, na questão das contratações aqui no nosso país, um avanço significativo. Mas nós estamos perdendo gradativamente os nossos direitos conquistados. Só não luta, só não acha ruim essas percas quem não é trabalhador, quem não é assalariado, quem não é empregado, quem não é funcionário de concurso, porque quem vai lutar, vai achar ruim a perca desses direitos trabalhistas que nós conquistamos, que conquistaram e estamos conquistando ao longo do tempo, né? Dentro dessa perspectiva do conhecimento, da questão social, a Neto traz o seguinte: há 5 momentos historicamente importantes para compreender a questão social. Dessa maneira, a primeira, olha só, aqui eu dou uma dica, questão de atividade avaliativa, viu? Vamos entender aqui o texto. Dessa maneira, a primeira delas é que a expressão questão social surge para dar conta do pauperismo decorrente dos impactos da primeira onda industrializante. A designação, né? A designação desse pauperismo relacionava-se diretamente aos seus desdobramentos sociopolíticos, pois desde a primeira década até a metade do século XIX, seu protesto tomou as mais diversas formas, numa perspectiva efetiva de uma eversão, uma ruína da ordem burguesa. Então, vamos entender aqui que, a partir da metade da década do século XIX, como falou a professora lá no vídeo que eu trouxe para vocês, se protestou, né? Se trouxe aí diversas formas efetivas de eversão, quer dizer, da ruína da ordem burguesa. Começou-se o proletariado buscar, brigar, reclamar, buscar direitos e, com isso, cobrar de quem, vamos dizer assim, massacrava e trazia ruína para a sociedade no qual os trabalhadores estavam envolvidos. O trabalhador nada mais é do que aqueles que sustentam o país. Muitos dizem que os grandes empresários são os que sustentam esse país. Sim, eles são parte integrante e não está desassociado, os grandes empresários, dos trabalhadores, porque o empresário está lá para investir. Ele é parte-chave, sim, mas o trabalhador é quem executa as ações da empresa, do empresário, do capitalista. Não é só o capitalista, o empresariado, que é o responsável. Mas sem ele não anda. Anda. Sem ele lá não anda. É claro que vai andar. Porque o trabalhador é quem executará toda a produção, todo o trabalho. Mas o capital é importante para gerar essa função ao proletariado, ao trabalhador. E aí eu falava na aula anterior, na aula presencial online, que bom seria se os empresários tivessem uma visão do que o trabalhador ele tem seus direitos, mas ele pode sim ser melhorado, né? Como se ele produz a mais-valia, ele não tivesse mais valor. Então, o trabalhador, quando produz a mais-valia para o empresário, ele deveria sim ser bonificado. Né? Como eu falava, empresas rateiam o seu lucro no final do ano financeiro, né? Trazem uma porcentagem desse rateio e fazem isso aos trabalhadores. Que bom seria se as grandes empresas brasileiras fizessem isso com os nossos trabalhadores, né? Dentro dessa perspectiva da questão social, né, surge aí a gênese do serviço social, né, perspectiva sócio-histórica, a questão social do processo capitalista, né, capital versus trabalho, traz aí a complexidade das questões sociais, e aí vem, né, a hegemonia burguesa,
e as políticas sociais. Vem surgir aí agora o serviço social de fato, que a partir desse momento é que começa a surgir o serviço social, né? As ações sociais. Claro, surgiu de uma forma diferente do que é hoje, porque surgiu para um atendimento às necessidades básicas do cidadão e um controle do proletariado. Hoje é diferente, o serviço social vem buscar efetivar direitos, né? E nós, enquanto profissão, a partir do surgimento da questão social, capital versus trabalho, surge aí os espaços socioocupacionais para o serviço social, que são Ns através das políticas sociais, como política educacional, política social, política agrária, política habitacional. Então, todos esses espaços, política de saúde, então, todos esses espaços foram surgindo a partir de lutas, de campanhas realizadas para buscar melhores condições através das leis, e essas leis trouxeram esses espaços para os assistentes sociais, né? Nós, no caso. Então, a profissão do serviço social, ela surgiu nessa conjuntura da expressão capitalista versus trabalho. Nessas conjunturas atuais, na época, surgiu em um contexto diferente do que é hoje, como eu falei, né? Mas surgiu numa proposta interventiva, né? Articulada, né? Com recursos materiais, educação social, e nesse processo todo vem o cotidiano da vida dos sujeitos, que estão inseridas dentro das expressões da questão social, né? Surgindo aí as necessidades dos profissionais intervirem em loco nas realidades sociais que esses sujeitos estão inseridos. Então, todo esse conhecimento pela busca de entender a questão social parte para nós, professores, estudantes, conhecer as realidades que as expressões da questão social traz. E uma delas é o cotidiano da vida dos sujeitos, né, gente? Então, esse serviço social, a partir da sua gênese, com a questão social, traz aí a sua competência profissional, política, técnica, teórica, e ainda tem outra, a metodológica. Então, eu vou atuar nas expressões da questão social através da política, de uma forma técnica, de uma forma teórica, porque eu estudei e vocês estão estudando para agir profissionalmente na questão social. E na forma metodológica, porque nós teremos métodos de nossa intervenção teórico, política, técnica, operativa, tá certo? Dentro desses processos da atuação do assistente social nas ações da questão social, existem as dimensões macroscópicas, né, que são aquelas ações, aqueles problemas pequenos, as manifestações cotidianas dessas dimensões, como os problemas da questão social, e existirá a nossa mediação histórica, lá do começo do processo do surgimento do capital versus trabalho, até a vida cotidiana hoje dos envolvidos, que são os sujeitos de direitos, né? E nessas mediações sociohistóricas, existem os vários campos que operam o serviço social. E aqui eu já dei ideias, né, de onde seriam esses espaços, onde existe a função de serviço social ofertada como profissão através dos assistentes sociais, né? Que é educação, assistência, saúde, habitação, a justiça, a política penitenciária. Lá também os assistentes sociais estão envolvidos na prestação de serviço social a demandar pelas políticas e leis do nosso país, né? Quero aqui já agradecer vocês e deixar esse questionamento de mais empenho de cada um em buscar conhecer as expressões da questão social, conhecer o surgimento da questão social enquanto atuação de profissionais na área. Então, não se esqueçam de realizar a atividade avaliativa 2, que está aí na plataforma já, tá bom? E, mais uma vez, obrigado. E quero ver vocês na próxima aula e, sucessivamente, Deus nos permitir, e estar com vocês novamente
em alguma outra disciplina, tá bom? Um forte abraço, bons estudos a todos.